Glória a Deus. Estamos falando aí sobre maldições da terra, né? Coisas que nós vemos na nossa terra, no nosso país, e sabemos, né, que foram gerados em cima de maldição. E uma das maldições da terra é a pobreza. Hoje a gente vai falar sobre a pobreza. Irmãs, é interessante quando a gente começa a falar sobre assuntos espirituais, porque nós começamos a enxergar o mundo espiritual. Começamos a ver como ele funciona, de que forma nós, servos de Deus, podemos quebrar essas maldições na nossa vida. Porque a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 28, o Senhor ele diz ali as bênçãos e as maldições. Quando você está na presença de Deus, quando você está seguindo os preceitos da palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, elas te seguirão, diz a Bíblia. A Bíblia fala que onde você pisa a planta dos seus pés, ali o Senhor abençoa, ali o Senhor te dá por herança. Então, quando falamos de maldição da terra, é mais um alerta, né? É mais para que você perceba a atuação do inimigo, repreenda através do teu posicionamento e comece a viver as bênçãos de Deus sobre você, amém? E Jesus, ele citou Deuteronômio 15, 11, que diz o seguinte: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da terra. E Jesus, ele acrescentou: a mim nem sempre terão. Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre terão. Ele estava fazendo uma citação de Deuteronômio 15, 11. Agora, Deus ele tem prazer no sofrimento do homem. Deus ele tem prazer na necessidade do homem, em que pessoas passem fome, em que pessoas vivam em situação de miséria e de pobreza? É claro que não. Mas nós sabemos que o homem, ele passa por necessidades muitas vezes pela atitude que ele toma diante da vida, diante das situações em que ele vai vivendo. E é prazer do nosso Deus nos ver abençoados, nos ver abastados. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre a nossa vida. Mas para que isso aconteça, precisamos mudar a nossa mente, mudar a forma de ver as coisas, né? Perceber o agir de Deus sobre nós e perceber também quando o inimigo quer trazer uma maldição sobre nós. Ele quer trazer uma opressão, não te deixar sair da mesma condição. E isso é muito ruim, né? Por quê? Porque não faz parte da vontade de Deus na nossa vida. Agora, nós vivemos numa terra que foi colonizada em cima de opressão. Quando a gente fala de maldições da terra, a gente tem que ter essa ideia. Uma série, né, de fatos que ocorreram no nosso país, de opressão, de escravidão, de desigualdade, né? E nem sempre o nosso esforço ele é recompensado de forma justa. O Brasil ele tem a renda per capita muito baixa, né? A renda por habitante ela é muito baixa. E isso coloca o Brasil num quadro de um país ainda em desenvolvimento, não um país desenvolvido, né? Isso por quê? Porque nem todas as necessidades são supridas com a renda que a pessoa tem. E isso faz com que a maioria da população viva em pobreza, né? Viva ali trabalhando, mas não tendo o sustento necessário para a sua família. Agora, lá em Salmos 127, versículo 1 e 2, olha o que a palavra fala. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Então aqui a palavra já nos dá alguns segredos espirituais. Em primeiro lugar, o Senhor precisa estar na nossa vida, para que a gente não viva essa maldição, para que a gente veja o fruto do nosso trabalho, para que não seja inútil acordar cedo, dormir tarde, trabalhar em um emprego, 2, 3, pessoas, né, que não param ali para descansar, mas tem um foco, tem um objetivo. É muito válido nós termos o foco, temos o nosso objetivo, mas Ele tem que ser o construtor da casa. Ele tem que ser o alicerce. Precisamos usar a palavra de Deus como alicerce na nossa vida. Sabemos que o ganho desonesto, né? A Bíblia em Provérbios fala muito sobre isso. Aquele que ganha a sua recompensa pelo trabalho, mas só que de forma desonesta. Ele vai ser feliz? É claro que não. Né? Ele vai viver em extrema pobreza. Pode não ser financeiramente, mas sabe aquele dinheiro que não tem, ele é colocado ali num saco furado, né? A pessoa não vê a cor do dinheiro, ela não se satisfaz com aquilo que ela tem. Isso tudo é pobreza. Isso tudo está sobre aqueles que o Senhor não edifica a sua casa. Então é importante que você coloque a sua vida no altar de Deus. O fruto muitas vezes não aparece do trabalho, né? A pessoa trabalha, mas ela não vê o fruto do trabalho. Isso faz parte aí dessa malignidade que está sobre a terra. E nós, como servos de Deus, nós temos que ter uma visão espiritual das coisas. E começar a enxergar que a bênção de Deus, ela muitas vezes está sobre nós naquilo que o dinheiro não compra. Quem hoje não daria toda a sua riqueza para ter saúde? Uma pessoa que está ali, né, à mercê de um diagnóstico médico, não sabe como será o dia de amanhã, e toda a riqueza que ela tem não paga um tratamento, não paga ali as despesas médicas, não há um remédio para a sua cura. Então, essa pessoa precisa do quê? De dinheiro ou da bênção do Senhor? Da bênção da saúde? Ela precisa da sua saúde. Então, nós precisamos entender que a paz na nossa casa nos faz pessoas ricas nesta terra. É tão bom você ter paz em casa. É tão bom você acordar e todos estarem bem. E todos estarem ali focados, né, nos seus propósitos, na produção diária, naquilo que cada um tem que fazer. Os filhos estudando, o marido, a esposa trabalhando, vendo o fruto do seu trabalho, se alegrando. Quantas pessoas hoje ficam, né, no trabalho por muito tempo, porque não tem prazer na sua casa. Então, aquele trabalho, aquele serviço que ela faz, por mais que ela seja remunerada, ele não traz o prazer da vida. E quando nós falamos de pobreza, a gente tem que entender que a gente precisa ter prazer na nossa vida. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas são pobres por dentro. Né? Porque nem todo o dinheiro do mundo traz a felicidade que ela precisa. E eu quero que você pense nisso. Né? A esperança de quem planta é o quê? A colheita. Se eu plantei algo, se eu trabalhei, no final do mês eu terei a minha recompensa. Se eu plantei, eu terei a minha colheita. A pobreza, ela está sobre muitas vezes aquele que faz e não colhe nada. Ou também por aquele que não planta nada e quer colher, e quer ser abençoado. Não faz nada, não plantou nada e quer ter uma colheita maravilhosa. Isso não vai acontecer. Olha o que diz lá em Provérbios 11,
versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quando a pessoa tem um coração avarento, ela cai na pobreza. Por quê? Irmãs, nós precisamos entender que Deus, ele nos dá bens, Deus, ele nos dá a vida para ser repartida, para ser compartilhada com outras pessoas. É muito ruim uma pessoa viver sozinha, isolada do mundo, né? Sem ali ter pessoas para dividir ali, como diz o bispo, né? O chão da sua história. Nós precisamos ter pessoas para nos alegrarmos, pessoas que, como dizem Provérbios, é aquele amigo que na hora da angústia, ele se torna um irmão para nós. Alguém que você pode contar, alguém que você pode abrir o seu coração, dividir até as suas tristezas, as suas angústias. Agora, aquela pessoa que retém, aquela pessoa que é egoísta, ela se torna pobre. E espiritualmente falando também. Por quê? Porque ela só pensa em si, ela só pensa na sua vontade, né? E sendo que aquele que dá generosamente, aquele que vê a necessidade do outro e se compadece, aquele que pensa o que eu posso semear, o que a igreja está precisando, o que eu posso, Senhor, este mês, investir na tua obra, suprir muitas vezes os líderes espirituais, os pastores. Eu quero abençoar o meu pastor, então eu vou semear na vida dele. Essa pessoa que tem um coração generoso, ela vê a sua riqueza aumentando. Porque na matemática de Deus, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Você entende isso? Quanto mais eu retenho, menos eu tenho. É loucura aos olhos humanos. O mundo não entende isso. Mas nós precisamos entender as coisas de modo espiritual, a forma que Deus age, amém? E Deus, ele age quando nós somos pessoas generosas na nossa vida. Quando nós não ficamos, né, ali sendo calculistas, pensando, não, eu não vou abençoar, não porque esse mês vai faltar, não porque eu não vou ter. Será que vai faltar? Você pode dar um passo de fé quando nós ofertamos, quando nós dizimamos. É um segredo espiritual. As pessoas, elas não entendem. Nossa, você está aí dando dinheiro na igreja, sendo que olha o que o mundo está vivendo. Pois eu te digo, todas as pessoas que estão semeando nesse momento, elas viverão uma colheita abundante do Senhor. Todas as pessoas que estão tirando ali, né, seja um pacote de arroz, um pacote de feijão e abençoando outra pessoa, todas as pessoas que estão mantendo a casa de Deus aberta, todas as pessoas que estão mantendo projetos, pode ter certeza, a colheita do Senhor virá de forma abundante sobre essas pessoas. Porque mesmo no deserto, elas estão frutificando. Mesmo em tempos difíceis, mesmo na pandemia, elas estão tirando delas e entregando algo. E a colheita do Senhor, ela virá. Então, é palavra de Deus. Eu estou falando isso para aquele que crê. Aquele que não crê, não tem problema, não vai viver a palavra. Mas eu creio na palavra, amém? E quando nós cremos, nós desfrutamos desta palavra. Porque essa palavra, ela é viva. Ela é a palavra de Deus sobre nós, amém? Lá em Provérbios 13, 18, diz que quem despreza a disciplina, cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão, recebe tratamento honroso. Para que você adquira riquezas, para que você prospere na terra, é preciso disciplina. Disciplina com as finanças. Nós não podemos, né, ver ali a cor do dinheiro, como o pessoal costuma dizer. Por quê? Porque nós já queremos gastar.
nós já queremos ter, né? Comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. É preciso disciplina. É preciso pensar nas prioridades. Se você quer sair da pobreza e ver ali o fruto do seu trabalho, é preciso se organizar financeiramente. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, só que são pessoas que sempre têm recursos, sempre têm dinheiro. Todas as vezes que alguém precisa, ela tem ali. Por quê? Porque são pessoas organizadas financeiramente. Não são pessoas calculistas, não são pessoas mesquinhas, não são pessoas egoístas, mas são pessoas organizadas, disciplinadas, sabem o dia certo de gastar, têm sabedoria para lidar com as suas finanças. E a Bíblia fala aqui que aquele que não tem disciplina acaba sendo envergonhado, né? Quem aqui nunca comprou uma coisa e não teve dinheiro para pagar depois? Quem nunca, né, pegou comprou algo e depois, na hora de pagar o boleto, não tinha o recurso? Por que acontece isso? Eu sei que tem pessoas muito organizadas que nunca passaram por isso, glória a Deus. Mas a maioria das pessoas já passaram por momentos difíceis. Então, nesse momento que nós estamos passando difícil, é hora de você colocar a casa em ordem. É hora de você dar prioridade para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é importante. É hora de você ver as oportunidades que Deus vai abrir para você. Amém? Agora, muitas vezes seremos repreendidos. Não faça isso. Opa, isso não é importante. Não é prioridade agora. É preciso ouvir a repreensão. Não sermos infantis. Não, eu quero. Mas será que é a hora que Deus tem para nós? Né? Será que agora você não precisa guardar um pouquinho? Será que agora você não precisa mudar aí a sua rotina de vida? Então nós precisamos ficar espertos, amém? Salmo 107, versículo 9 diz: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Nosso Deus é maravilhoso, porque Davi disse: eu já fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar necessidade. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos direciona, e hoje é um dia de direcionamento do Senhor sobre a tua vida. Você que está preocupada com o dia de amanhã, pode ter certeza que o Senhor satisfará a sua fome. Ele saciará a sua sede, diz a palavra. Então tome posse do melhor de Deus. Pode ter certeza que todo o esforço que você faz nessa terra não será em vão no Senhor. Ele vai te honrar nos propósitos que você tem. Então se organize, seja uma pessoa generosa, faça votos com o Senhor. Seja uma pessoa que ama abençoar outras pessoas. É muito bom isso, porque a gente tem alegria na nossa vida quando a gente vê a bênção de Deus na vida de outras pessoas também. Deus, a colheita ela vem. Se eu plantei na vida de alguém, pode ter certeza que a colheita virá sobre a minha vida. E a Bíblia nos dá alguns princípios, e um deles é em Provérbios 3, versículo 9 e 10. A palavra diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe qual é esse princípio da semeadura? Semeie, abençoe. Pergunte ao Senhor hoje: o que eu tenho nas minhas mãos para abençoar? Seja a casa de Deus, seja um irmão em Cristo, seja alguém
que está passando uma necessidade e eu posso abençoar essa pessoa. Abençoar não é emprestar e depois cobrar. Abençoar é aquilo que Deus vai colocar no teu coração. A semeadura é algo que Deus ele fala para você. E muitas vezes para você quebrar com toda a maldição, com todo o espírito de miséria e de pobreza, eu não vou te falar que é para você reter. Porque isso vai te deixar mais pobre. Você leu aí. A palavra nos ensina que eu devo semear. E aí eu verei a colheita. E aí eu verei a bênção de Deus. Então honre ao Senhor com os primeiros frutos. As pessoas muitas vezes nos julgam por sermos dizimistas, por sermos ofertantes na casa do Senhor. Mas eu te falo, não tem bênção maior do que a gente separar 10%, separar uma oferta de amor e entregar no altar de Deus. Aqueles que semeiam nunca são frustrados. A gente sempre colhe muito mais do que a gente semeia. Como o bispo sempre diz, nunca vencemos a Deus no dar. Nós entregamos algo no altar de Deus. Deus, ele enche os nossos celeiros, amém? Deus, ele enche a nossa despensa. Deus, ele nos abençoa. Ele tem tudo o que você precisa. Às vezes a gente não precisa de muito. A gente só precisa do suficiente. E Deus tem dado nesse tempo sobre muitas famílias o suficiente. A bênção dele está sobre a tua casa. Que você receba hoje do Senhor a maior riqueza, que é o Espírito de Deus sobre a tua vida, te direcionando, porque ele vai te mostrar os lugares onde haverá pão, onde haverá água, onde haverá suprimento do Senhor. No meio do deserto, ele abre um caminho, a palavra de Deus diz. Então se alegre no Senhor hoje, receba essa palavra no teu coração. E em nome de Jesus, que todo espírito de miséria saia da tua vida e você viva a bênção completa do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém?